Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iniciamos então um novo percurso aqui no meu canal. Até então nós passamos um pouco sobre a minha vida, a minha dinâmica, a minha rotina aqui na faculdade, também começamos lá com as minhas férias e tudo mais. E também com as homilias dominicais. Você que está vindo pela primeira vez no meu canal, então você vai encontrar um pouco dessa dinâmica. Os primeiros vídeos eu mostrei como foi o meu período de missão, parte do meu período de missão no norte da Itália, depois um pouco das minhas férias e agora comecei a falar um pouco sobre estudos, sobre a minha rotina aqui no meu mestrado, na faculdade, e agora aprofundando um pouco mais os temas que eu estudo, a minha área de pesquisa, gostaria de partilhar com vocês algumas meditações. É importante que nós entendamos neste primeiro vídeo que é o seguinte, não é minha pretensão fazer cursos, Para isso nós temos canais muito bons no YouTube de padres verdadeiramente espertos, bravos nessa área, nas diversas áreas para dar cursos. Deixo aqui, recomendo o padre Paulo Ricardo, o padre José Eduardo, o padre Leonardo Wagner, por exemplo, que inclusive agora me dá a inspiração para isso, é o tema que eu irei falar hoje nesse vídeo. Então, você tem diversos padres aí espertos, competentes nessa área que possa ajudá-los a aprofundar um pouco mais, também na fé, no conhecimento e tudo mais. Então, meu intuito é apenas apresentar um pouco daquilo que eu estudo, daquilo que eu tenho como pesquisa e trazer algum debate, alguma discussão, para que a gente possa completar também a minha exposição, as minhas exposições. Aqui nos comentários do YouTube, você fique à vontade para fazer algum adendo, talvez tenha alguma coisa que eu disse que não ficou tão claro, você possa trazer o seu questionamento, bem como deixar um acréscimo, talvez sugestão de algum texto, algum livro, que seja interessante também para que nós possamos aprofundar. No meu canal, nos vídeos anteriores, se você voltar alguns vídeos, você vai encontrar um vídeo onde eu falo um pouco sobre os meus métodos de estudo, os métodos que eu uso para estudar e a dinâmica que eu faço para os meus estudos. Ali, você pode também aproveitar um pouco daquilo para que possa também se organizar, sistematizar um pouco a sua dinâmica de estudo como aluno, nesse caso, estudos no âmbito da teologia. Então, te convido a meditar um pouco comigo sobre o tema, como disse, inspirado no ministério do padre Leonardo Wagner. Então, nós vamos falar hoje sobre os escrúpulos. Está aí já no tema do vídeo, certamente, não é uma surpresa, mas nesse caso, gostaria de me deter um pouco num dos autores, que por sinal é um dos meus preferidos nesse caso, para refletir teologia moral e tudo mais, que é o Santo Afonso Maria de Ligório. Esse é o fundador dos Redentoristas, ali do século XVIII, 1700, não me recordo, 1772 me parece que ele nasceu, não tenho muita certeza agora, desculpe. Então, enfim, ali do século XVIII, e Santo Afonso desenvolve na sua Teologia Moralis, essa dinâmica dos diversos tipos de consciência. E um dos temas que ele aborda é sobre a chamada consciência escrupulosa. Santo Afonso, começando a entender isso, ele destaca essa realidade, inclusive porque ele mesmo, segundo os autores, viveu de alguma forma um combate a respeito dos escrúpulos. Então, Santo Afonso fala não de algo puramente hipotético ou
vamos dizer, acadêmico, mas ele fala de algo que ele mesmo, por experiência, vivenciou. Então, ele fala com um pouco mais de propriedade, porque ele está dando um testemunho daquilo que ele mesmo experimentava na sua própria existência. E essa dinâmica, Santo Afonso traz uma reflexão onde ele diz o seguinte, né, abre aspas, que a consciência escrupulosa é a obstinação de julgamento que faz com que alguém rejeite o conselho dos sábios. Mudança frequente de ideia por motivos menores, reflexão sobre circunstâncias irrelevantes, medo de pecar em tudo. Santo Afonso traz essa dinâmica, né, citado pelo professor Afonso Amarante, né, Dom Afonso Amarante, nosso professor, num dos seus livros sobre a consciência, sobre a consciência de Santo Afonso, né, traz essa citação porque, de fato, o que é a consciência escrupulosa? É bem essa frase, né, resume-se bem aqui, né, sobre circunstância, medo, principalmente medo de pecar. A pessoa que vive a consciência escrupulosa, ela vive um medo muito grande a todo momento de cometer uma falta diante de Deus. Tudo o que ela vive, tudo o que ela faz, a consciência dela, a cabeça, né, todos os pensamentos giram em torno da realidade do pecado. Né? Alguns falam de um sentimento, de uma consciência fina, né? Ou seja, tudo tem que ser tudo muito muito bem pensado para não cair em pecado, para não cair numa falta em Deus Todo-Poderoso. E essa pessoa vive uma angústia diante disso, porque ela não tem muita certeza de que se a prática que ela está fazendo, mesmo boa, ela é uma prática que vai levar ela à redenção. Ela vive essa angústia interior de saber se a oração que ela fez ela é suficiente, ou se porque ela errou uma frase na oração ou desviou o pensamento, aquilo já provocou uma grande ofensa a Deus. Então, essa pessoa ela vive uma angústia muito grande, né? A pessoa que está na consciência escrupulosa, ela vive esta dificuldade, ela vive esse medo, né, em todas as circunstâncias da vida dela, né? Ou seja, ela vive sempre aterrorizada. Então, um pouco do que é essa realidade, né, da consciência. Mas, já adiantando uma reflexão, que eu vou falar daqui a pouco, vamos continuar aqui, daí a pouco, depois nós vamos voltar nesse ponto. Então, ele vive isso, né, resumindo, né, deduz de que os pensamentos, né, o levaria então ao fogo do inferno, à condenação. E muitas vezes essa pessoa, a ponto que isso a angustia, ela meio que prevê que isso vai acontecer na vida dela e ela busca a confissão antes de que acontecesse a coisa. Me explico. Ela tem tanto medo de cair em pecado que ela pensa, olha, eu vou pecar, então eu vou confessar logo. Então, a vontade que ela tem é de confessar. Então, ela marca a confissão sem ter pecado, às vezes. Não sei se algum padre, os meus irmãos padres encontraram, certamente encontraram, no ministério pessoas que vivem esta angústia sobre os escrúpulos, e principalmente como diretores espirituais dessas pessoas, né? Porque essas pessoas normalmente são aquelas que normalmente buscam direção espiritual e confissão frequente em nossas paróquias. Então, essas pessoas, elas vivem, elas fazem isso, né? Padre, eu não sei se isso é pecado, tem um outro ponto, né? Elas perguntam ao padre se é pecado. Padre, eu não tenho certeza se isso é pecado. Isso é pecado, padre? Ou seja, essa pergunta, ela está sempre ali, pronta a ser feita. Né? Padre, eu escutei uma música, eu estava passando na rua e aí tinha um som tocando e ali era uma música ofensiva de algum modo e eu senti que eu ofendi a Deus porque
eu escutei aquela música. Então, ou seja, ela se coloca numa realidade de pecado, sem ela ter cometido o pecado diretamente falando, não sei se posso dizer nesse sentido, né? Ou seja, ela está vivendo a vida dela em torno dela, tudo o que acontece ela fica ali, né? Ou seja, fica com medo de comer demais, porque alguém não está comendo, então ela não come porque ela tem medo, porque seria um pecado, porque tem gente que está passando fome, então ela não come, porque talvez ela não come mais do que isso ou daquilo, porque o outro não está comendo, então ela tem medo dessa relação, né? Então, realmente é uma angústia muito grande na vida das pessoas. Tenho certeza que você, meu irmão padre, já acompanhou alguém assim, já viu alguém assim, ou você mesmo talvez está me acompanhando neste vídeo, vivencia essa realidade. Então, ainda para a gente entender essa dinâmica, o que acontece? Essa pessoa angustiada deste modo, aqui é um perigo muito grande. Já vi casos acontecerem desse modo. Da pessoa, ela está, não sei se seria interessante dizer de extremos, mas esse seria um ponto. E o contrário de tudo isso é achar que nada disso é pecado. Nada é pecado. É um outro problema. Então, se por um lado todas as realidades são pecaminosas, por outro lado nada é pecado. Então, tem gente que não consegue perceber o mal, né? Não consegue perceber que a vida dela precisa de conversão. Você precisa se converter, meu irmão. Ou seja, nada disto, nada do que eu faço é pecado. Ou seja, eu fumo, eu bebo, eu vivo uma vida, né, de bebedeiras, de orgias, de tudo quanto é que é situação. Eu não rezo, eu não estou na presença de Deus, eu não faço nada, eu não vou na missa, eu perco missa, se der certo eu vou, se der certo eu não vou. Ou seja, é a chamada consciência laxa, né? Ou seja, ela vive um laxismo, isso é um tema interessante para a gente falar num outro momento, mas ela vive uma vida totalmente contrária daquilo que eu estava dizendo. Se por um lado o escrupuloso todo momento quer buscar a confissão, o outro extremo é uma pessoa que não confessa nunca, para ela tanto faz a confissão, às vezes usa até a desculpa, né? Eu me confesso com Deus, né? Sou eu e Deus diretamente. Não precisa de confessar, né? Porque o padre também é pecador, né? Então, ou seja, a pessoa ela se justifica ou ela busca justificativas em seus pecados, né? Este é um outro grande perigo. Mas por que eu trouxe essa outra realidade agora? Porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa que está na consciência laxa, ela começa a viver chega um momento que ela começa, isso é um perigo muito grande, faço um alerta a você que talvez se refletiu um pouco dentro dessa dinâmica dos escrúpulos, que é a perda do senso da misericórdia e do perdão de Deus. Então, ou seja, eu peco, todo momento eu estou pecando, sou pecador e eu não consigo me livrar dos meus pecados, dos meus males. Então, isso significa que não tem jeito para mim, eu não conseguirei viver uma vida santa, porque esse escrupuloso, ele está buscando uma vida de santidade. Ele só não está se acusando de pecado, ele está buscando uma vida santa. Então, essa pessoa, ela começa a dizer, olha, não tem jeito, eu rezo, eu faço retiro, eu faço novena, eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu vou à missa dominical ou diária, eu comungo, eu estou na confissão, eu estou buscando, mas eu não consigo vencer os meus pecados. Ou tem esse pecado de modo particular que eu não consigo superar. Então essa realidade te leva à perda da misericórdia de Deus. Isso é um problema, porque você passa da consciência laxa, porque ainda a consciência dessa pessoa que está ali mais ou menos, que não acredita muito no pecado, falei de um extremo, mas ela tem ainda um caminho ainda que falta um pouco de orientação, de direção, para essa pessoa poder caminhar um pouco mais para cá. Então, ou seja, mas essa pessoa, o escrupuloso, ele corre o risco muito grande de sair completamente, até mesmo de perder a fé. Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, deixaram a fé, né? Perderam completamente a fé, porque avançaram de um laxismo, né? Como vamos dizer, se é que laxismo era alguma barreira nesse sentido ainda, mas passaram a ponto de hoje não acreditar em Deus.
É isso que eu quero dizer. Então, essa pessoa, isso é um problema sempre. O que Santo Afonso Maria de Ligório pode nos ensinar, então, aqui dentro dessa dinâmica? É viver aquilo que alguns chamam de remédios, né? Santo Afonso apresenta alguns remédios. Deixa eu só encontrar aqui onde eu coloquei no meu texto. Então, Santo Afonso, ele coloca alguns que eles vamos assim chamar de remédios para fugir desse problema dos escrúpulos, né? O primeiro de todos é buscar um bom diretor espiritual. Temos que ter cuidado com os adjetivos, né? Bom diretor espiritual, né? Ou seja, buscar um diretor espiritual que consiga compreender a sua angústia. Digo bom porque algumas vezes alguns irmãos tratam o problema dos escrúpulos com uma certa indiferença, sabe? Como uma coisa que ele não sei, parece que como se fosse um distúrbio psicológico meramente, né? Talvez até tenha alguma coisa nesse sentido, e aí alguém da área da psicologia poderia abordar isso de uma maneira mais precisa do que eu, mas é importante, isso é um alerta inclusive para os irmãos sacerdotes, de que tem que ter um pouco de cuidado para gestar, né, conduzir esta alma, né, esse irmão que tem esse problema com a realidade dos escrúpulos. Então, um diretor espiritual que seja capaz de compreender um caminho, de entender os remédios e de ajudar você a superar isso. Então, de algum jeito, eu quero te ajudar nesse sentido, caso o seu diretor espiritual não tenha abordado esse tipo de temática. Então, primeiro, um diretor espiritual, ponto. Alguém que você possa falar das suas angústias interiores com segurança. Alguém que você confie verdadeiramente. Então, você tem que confiar na pessoa. E confiar no sentido de dizer, olha, eu acredito que você vai me ajudar a vencer esses problemas. Então, o primeiro de tudo é isso, confiar. Depois, uma confissão que seja verdadeiramente sólida. Preparar a confissão, talvez até com o diretor espiritual, né? Não fazer o seu exame de consciência sozinho, né? Talvez seja esse um caminho, mas ter um diretor espiritual que possa te ajudar a clarear alguma realidade dentro da sua vida, né? Dentro dos pecados que você tem. Depois, cuidado com as leituras que você pratica. Eu acho que parece até estranho dizer isso, né? Mas muito cuidado. Algumas pessoas não podem ficar lendo certos textos, né? Eu me recordo de um jovem que ele sabia gestar a Suma Teológica, né? Nesse ponto, pesquisou tudo, né? Então, a curiosidade, né? Com a desculpa de estudos e de estar bem formado como católico, né? Como fiel. Então, a Suma Teológica, ela é um texto denso, inclusive para teologia, né? Quem estuda teologia toma a Suma Teológica com muito cuidado para poder estudar e verificar. Não é simples assim, né? É bom ter uma boa fundamentação, né? Porque é um outro problema do escrúpulo, é levar tudo com muito fundamentalismo. Eu acho que essa é uma realidade que deve ter um pouco de cuidado. Fundamentalismos, né? Ou seja, a lei pela lei, né? Essa reflexão moral hoje em dia é muito cara, né? A pessoa vê ali uma lei pela lei e ela não consegue compreender que algumas coisas nas práticas da igreja elas foram aprimoradas, foram refletidas melhor, foi estudado com um pouco mais de profundidade. Então ela é incapaz de partir para além daquela realidade que está descrita ali. Então, muito cuidado com leituras, né? Com textos, com muitas pesquisas nesse sentido, né? Se você não tem um instrumental, um referencial bom e você vive
essa consciência escrupulosa, tem que ter cuidado. Em paralelo com isso, também no exame de consciência, cuidado com o exame de consciência demorados, né? Profundos, né? Onde a pessoa ela começa a refletir sobre todas as possibilidades, todas as angústias possíveis, tudo aquilo que poderia acontecer. Então tem que ter um pouco de discernimento quando você estiver fazendo, inclusive, o seu exame de consciência. Né? Não pensar cada segundo do seu dia, deixa eu fazer meu exame de consciência, que cada minuto do meu dia, segundo, vou olhar se eu agradei a Deus ou não. Cuidado com esse tipo de exame de consciência. Né? Santo Afonso chama a atenção, inclusive, a esse tipo de realidade. Depois, o exercício das virtudes, né? A busca da vida virtuosa, principalmente quando esta tem como base uma vida ascética. Então a pessoa, ela, por exemplo, eu sou uma pessoa que ela vive uma temperança muito grande no falar, por exemplo. Eu quase não falo, eu passo o dia inteiro num silêncio. Pois é, mas o silêncio, a temperança, ela tem que ser muito bem aprimorada. O seu silêncio, ele é necessário. Não vou fazer silêncio durante a missa. Pois muito bem, mas aí começa o canto, você não canta. Tem o amém, você não diz o amém. Tem as respostas da missa, você não vai dizer. Então, pera lá. Então, cuidado com certas virtudes. Né? Eu sou uma pessoa tão virtuosa. Cuidado, porque o orgulho, ele está ali do seu lado, talvez, né? Não, eu sou uma pessoa muito piedosa, né? Eu passo a missa inteira olhando por terra, porque eu sou uma pessoa que quer viver a humildade. Não, mas o momento da Eucaristia, eu olhar a cruz, né? Ou seja, a igreja, a liturgia, ela não é só auditiva, ela é olfativa, ela é visual, ela é gustativa, né? Então, ou seja, ela é sensitiva. Então, você precisa estar dentro da dinâmica litúrgica. Vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Depois, Santo Afonso recomenda, como disse, mecanismos de penitência, inclusive, que não sejam tão profundos. A pessoa, ela vive uma vida escrupulosa, o penitente, o confessor diz para ela, olha, você deve rezar um rosário. Aí ele fala, não, um rosário só não é suficiente, não, eu vou rezar 2. Ou seja, não, eu vou fazer isso, mas vou ficar ajoelhado no milho. Então, calma lá, pera lá. Né? Então, ou seja, cuidado com as penitências que você tem vivido e tem feito por si mesmo. Né? Cuidado, tem gente que se auto-aplica o cilício, por exemplo. Né? Não, eu vou botar aqui uma penitência em mim aqui, né? Porque eu estou pecando demais. Então, cuidado com esse tipo de realidade. Né? Aqui o papel do diretor espiritual é imprescindível dentro dessas realidades, inclusive para bloquear certas práticas. Né? O temor de Deus, eu acho que isso aqui também é uma realidade que tem que ter em mente. Né? A pessoa, o temor de Deus, ela passa a temer a Deus de um modo como se Deus fosse a visão de Deus dela é deturpada. Então, Deus não é misericórdia, Deus não é amor, né? Deus é um Deus que castiga. Deus é um Deus nosso Deus é um Deus que mata os inimigos, que vai me mandar o fogo no inferno. Então, perde-se a dimensão da misericórdia, né? No fundo, aquilo que eu falava, né? Depois, o ócio, para algumas pessoas, principalmente ali escrupulosa, o ócio é algo que a pessoa ela tem que ter muito cuidado, porque daquilo ali começa a pensamentos ruins e começa a refletir certas coisas que de repente te levou para um caminho assim perdido, desculpa a verdade, né? Então, reflexões e conversas prolongadas, né, sobre questões assim escrupulosas, né? Questões de vida, assim, que o outro, inclusive, nem tem muita instrumental para te ajudar a refletir sobre aquilo. Então, cuidado com esse tipo de discurso, de você ficar refletindo situações que, na verdade, não te ajudam, né?
mortificações, cuidado, eu falei disso do silício, mas é bom retrazer isso. Cuidado com certas mortificações, jejuns, né? Com a semana sem isso, sem aquilo. Cuidado com jejuns, né? Faça o jejum, né? Não sou contra o seu jejum, o padre Gordinho falando de jejum, né? Então, ou seja, não sou contra jejum, né? Você tem que fazer um jejum que seja, de fato, suficiente, né? Não são coisas que eu vou viver agora uma vida, daqui a pouco você está com anorexia, uma bulimia, né? Não sei, cuidado com isso, né? Amor próprio, né? Provocado pela timidez, né? Ou seja, a pessoa ela é tão tímida a ponto de que ela é incapaz até mesmo de se relacionar com o próximo, né? Porque ela é toda... ela não consegue relacionar com outro que é diferente ou com outro que é um pouco menos piedoso. Então eu me relaciono com gente que é muito piedosa, na verdade alguns chamam isso de pietismo, né? Então, ou seja, a pessoa tem que ter cuidado com esse tipo de situação, né? Depois, não ficar buscando opiniões dos outros. Tem gente que vive... Não aguenta ver um seminarista, uma freira, que quer fazer perguntas, né, sobre questões escrupulosas, né? Então, a vida da pessoa é ficar perguntando o que ela acha disso, acha daquilo. Cuidado com esse tipo de situação, inclusive delicadas, né? Algumas são até indelicadas verdadeiramente. Enfim, tantas outras que a gente poderia pensar aqui, né? Enfim, esse é um pouco de uma dinâmica daquilo que Santo Afonso nos mostra também, assim, de modo muito superficial, claro, né? Não me aprofundei em nada. Não sei se você tem alguma outra sugestão, alguma outra algum comentário. Você pode colocar aí na nossa caixinha de perguntas, né? Embaixo nos comentários do YouTube. Espero poder ter te ajudado de algum modo também com essa breve reflexão e que possamos, né, aqui a partir desta, ter muitas outras também. A minha intenção, novamente falando, não é formações, né? Claro que a gente acaba passando uma formação ou outra, mas a intenção é a gente meditar juntos, estudar juntos, né? Se você tem alguma sugestão de material, de textos, né, por favor, coloque aí nos comentários. Certamente ajudará outros a crescer ainda mais nessa dinâmica, né? A crescer ainda mais na fé, na espiritualidade em Deus. Muito bem, espero ter te ajudado, como disse, e faço o convite a você me acompanhar nas redes sociais, a fim de que nós possamos, né, manter também esse relacionamento, né, de fé, de amizade, no amor em Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Salve Maria!